Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 14, verso 7, que diz: Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Bom, que Jesus continua explicando, reafirmando o que ele disse no verso 6, que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Ou seja, tudo passa por Jesus, queridos. Ele que é o caminho. Há uma união absoluta de natureza e de caráter de Jesus com Deus, porque ele é o próprio Deus. Conhecendo Jesus, você conhece o Pai perfeitamente. Jesus, ele é o Deus revelado, ele é o Deus compreensível, ele é o Deus que a gente pode enxergar, ver suas ações, suas palavras, né? Porque às vezes as pessoas pensam, nossa, o que Deus faria numa situação dessa, né? Se ele estivesse no meu lugar, qual seria a ação perfeita numa situação dessa? O que Deus espera de mim nessa situação? Olhe para Jesus, você vai encontrar resposta, vai encontrar sabedoria para todos os dilemas da vida, para todas as questões. É olhar Jesus, como ele tratou cada situação, porque ele passou por todas as situações que nós passamos no seu viver normal. Se nós queremos voltar à imagem e semelhança de Deus, nós precisamos imitar a Cristo. Esse é o grande ensino do Evangelho. Nós precisamos imitar a Cristo. Em Mateus 11, Jesus diz: ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o revelar. Então é através do Filho que a gente aprende quem é o Pai. E aí ele diz: vinde a mim. Veja que Jesus não aponta para a lei, para algum ensino, não. Venham a mim, tudo o que eu sou, não apenas as minhas palavras, também o que eu fiz. Todas as minhas ações, venham a mim, me sigam. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então, tudo que o cristianismo aponta, é o tempo inteiro olhar para Jesus. Se você fizer isso, você aprendeu todo o princípio do Evangelho. Vinde a mim, aprendei de mim. Esse é o princípio. Porque, queridos, veja, em Lucas 10, Jesus diz: bem-aventurados os olhos que veem o que vós, falando para os discípulos, estão vendo. Porque eu vos digo que os profetas e os reis desejaram ver o que vocês estão vendo e não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo e não ouviram. Então, veja, as grandes revelações de Moisés, de Elias, de Eliseu, os grandes milagres, as grandes realizações foram coisas estupendas, coisas que marcaram a história da humanidade. Mas aí Jesus diz, mas isso é pouco, perto do desejo que eles queriam de me conhecer. E vocês, discípulos, estão tendo esse privilégio que é maior do que abrir o Mar Vermelho, maior do que 10 pragas, maior que descer fogo do céu, qualquer coisa. É pequena se comparada a ver Deus em plenitude. Então todo o ensino que é pequeno, é menor do que o ensino de Jesus. Jesus, nós vemos a perfeição do ensino de Deus. Nele há plenitude, ele é a expressão exata. Então nós vimos o Deus unigênito que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. É através de Jesus. No capítulo 8 de João, verso 19, ele já havia dito: se vós conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. Aí falando para os seus adversários que estavam perseguindo. No capítulo 17, o que nós ainda chegaremos, Jesus diz: a vida eterna é essa, que conheçam a Ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo. Então veja a centralidade de Jesus no Evangelho, queridos. 2 Coríntios capítulo 4, o apóstolo Paulo, aplicando isso de maneira perfeita, ele diz: Deus que ordenou que das trevas brilhasse a luz, brilhou em nossos corações, para dar iluminação do conhecimento da glória de Deus. Opa, vamos conhecer a glória de Deus. Como? Ele fala:
na face de Jesus Cristo. Você conhece toda a bondade, toda a misericórdia, todo o amor, todas as virtudes de Deus, a imensa grandeza da majestade de quem Ele é na face de Jesus Cristo. Colossenses capítulo 1, de novo, queridos, a centralidade de Cristo. Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino. Reino de quem? Do seu Filho amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, o perdão dos pecados, o qual, falando de Jesus, é a imagem perfeita do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas. Também ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Então veja, queridos, como isso estava bem enraizado nos discípulos, em todos os cristãos primitivos. É através dele. Tudo foi criado por ele, para ele, tudo passa por ele, todas as coisas subsistem nele, ele é o princípio, ele é o primogênito, o reino é dele, ele é a imagem de Deus, tudo por meio de Jesus. Qualquer coisa comparada a Jesus é pequena, porque nele tem que estar a preeminência. Colossenses capítulo 2, verso 3, um versículo chave, o apóstolo Paulo diz: nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então, você quer a sabedoria? Todos os tesouros estão nele. Em Jesus não falta nenhum ensino, nenhuma sabedoria. Então, tudo que você precisa, olhar para ele. Você encontra o ensino perfeito, o maior tesouro nele. Textos do Antigo Testamento ilustram, ensinam coisas, mas a perfeição do ensino você encontra em Jesus. Porque muitas vezes os ensinos do Antigo Testamento são para povos muito primitivos, povos com dificuldades morais, que precisava de um ensino mais leve, que não tinha como aprofundar, porque eles não tinham condições de receber. Tanto é que no Evangelho a gente vê um avanço imenso em temas, se você comparar o Novo Testamento com o Antigo Testamento. O próprio apóstolo Paulo, está escrito isso, 2 Coríntios capítulo 3, que não há como se comparar uma coisa com a outra, diante da imensidão da riqueza da graça de Deus revelada em Jesus Cristo. Em Hebreus 1, texto que eu tenho citado constantemente, ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Então é em Jesus que a gente vê a expressão exata, porque como Jesus diz no João 10, eu e o Pai somos um. Que a gente volte a esse aprendizado simples e tão fácil de aplicar, de olhar para Jesus. Você olha para Jesus, as suas dúvidas acabam, as coisas ficam mais claras, porque Jesus é uma pessoa de carne e osso. Então é mais fácil você ver o exemplo de uma pessoa do que às vezes ficar investigando textos. Aprenda com Jesus a viver. E aí você vai ter vida em abundância, conforme Ele prometeu. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.